Boa noite a todos. Vamos iniciando o encontro com o Evangelho desta noite, assistência espiritual do CELF, Centro Espírita União e Fraternidade. E vamos assim nos unindo com os benfeitores amigos, buscando a nossa ligação com toda essa equipe espiritual que com toda certeza enviou seus representantes aos nossos lares, para que nessa noite pudéssemos receber o auxílio tão necessário a cada um de nós. Que possamos manter a nossa mente unida a Jesus. E durante as reflexões de hoje, nós já estaremos sendo tratados, recebendo do alto esses fluidos benéficos de fortalecimento e de equilíbrio. E assim nós vamos iniciando o encontro de hoje, unidos a Deus, a Jesus, a essa equipe amiga, dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus queridos, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos a informação de que a humanidade, que nós sofremos muito, porque ainda nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo. E por que nós estamos aqui? Porque Deus nos criou para sermos espíritos de luz. E hoje aqui na Terra nós estamos reunidos para cumprir com esse destino, com essa destinação, que é de sermos espíritos de luz. Então nascemos numa condição de simplicidade, e ao passar do tempo nós vamos vivenciando situações, experiências, vamos crescendo e vamos aprendendo as leis divinas. Mas como nós começamos tão simplesinho, tão sem conhecimento, é natural que nós nos confundamos, que tomamos atitudes assim inadequadas, precipitadas. E essas atitudes inadequadas precisam ser corrigidas. Nós precisamos nos reajustar, não é, perante as leis divinas. Então, todo o nosso comportamento, tudo que nós fizemos em desacordo com as leis divinas, gera um desequilíbrio em nós e um desequilíbrio ao redor onde nós estamos. E precisamos, então, encontrar o equilíbrio. Mas Deus nos ama tanto, nos criou por amor, que sempre ofereceu a oportunidade para nós conhecermos os meios de encontrarmos esse equilíbrio, de trilharmos o caminho do bem, de aprendermos as suas leis. Então, o que acontece, não é? Quando estávamos um pouquinho mais preparados, mais maduros, Deus nos enviou Jesus, um espírito já de luz, que percorreu já a sua trajetória evolutiva, e que tanto é de luz e de conhecimento, que recebeu do Pai a incumbência de coordenar a formação do nosso planeta, de ser o nosso governador, e ele mesmo encarnou aqui na Terra para nos ensinar o amor, para nos ensinar que nós somos responsáveis pelo nosso destino, para nos ensinar que Deus é um Pai de tanto amor que quer a nossa felicidade. Então, que a infelicidade, que a tristeza não são da vontade de Deus, mas são consequências das nossas atitudes equivocadas. Então, Jesus, nos seus ensinamentos,
Ele sempre procurou nos alertar para que nós tivéssemos lucidez nas escolhas, para que aquietássemos o coração, que Deus é um Deus de amor, que Deus dá oportunidade para todos nós de aprendermos, que Deus vai sempre colocar no nosso caminho pessoas para nos ajudar, e que no momento de dificuldade nós teremos a ajuda necessária. E Jesus nos deu um alerta, mas vamos aprender a viver de acordo com as leis divinas para que não haja sofrimento, porque o sofrimento é uma consequência natural da tomada de decisões equivocadas, de escolhas inadequadas, que geram para nós a consequência dessa lei de causa e de efeito. E nós vamos compreendendo isso, mas ainda temos que elaborar muito esse conceito, porque o que acontece com cada um de nós quando estamos vivenciando uma situação dolorosa, não é? Uma situação, um problema, uma dificuldade, uma doença? Às vezes nós nos deixamos abater por aquela tristeza, por aquela dor, por aquele sofrimento, mas nesse momento nós temos que lembrar de Jesus, que Jesus disse: vinde a mim quando vocês estiverem sofrendo, que eu vou aliviar, eu vou ajudar. Deus sabe de todas as coisas e vai colocar no caminho de cada um a ajuda necessária. E Jesus também dizia: tenha fé, quer dizer, acredita que Deus está no comando. Acredita que você tem a capacidade, sim, de tomar decisões mais adequadas. Acredita que as coisas podem ser melhores. Confia em Deus. Se entregue para Deus, que tudo se resolve, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Mas, como nós somos ainda teimosos, nós nos deixamos levar muito pelo nosso orgulho. E o nosso orgulho, muitas vezes, faz a gente tomar decisões, assim, precipitadas e que vão causar muito sofrimento depois. Então, para nós entendermos, eu gosto das historinhas, não é? Que quando a gente lembra da história, a gente tenta não fazer igual. Então, no livro A Eterna Mensagem do Monte, do espírito Leão Tolstói, psicografia de Célia Xavier de Camargo, Tolstói nos conta a história que aconteceu lá na Rússia, não é? Há muitos e muitos anos atrás, né? Em séculos anteriores. E com essa história nós vamos ver assim o ensinamento de Jesus, né? De bem-aventurados os misericordiosos e de perdoai para que seres perdoados. Então, naquela época, muitos, né, séculos atrás, naquela região da Rússia, havia um proprietário de terras muito rico, vindo de uma família da aristocracia russa. E aquele homem, na verdade, era um rapaz, um homem novo, né? Mas ele cresceu, né, recebendo aqueles ensinamentos da importância da classe social, daquele meio que ele vivia, do poder da família dele, do orgulho de casta. Então, aquele orgulho que ele trazia foi crescendo cada vez mais. E ele se sentia extremamente importante e superior às demais pessoas. Herdou as propriedades do pai, assumiu o comando dos negócios, mas era um homem extremamente orgulhoso, extremamente arrogante, e não dava condições dignas de trabalho para os camponeses que cuidavam da sua terra. As casas eram casas muito pobres, que no inverno aqueles trabalhadores sofriam demais. Eles eram obrigados a trabalhar horas e horas, com pouquíssimo tempo de descanso, para enriquecer cada vez mais. Porque aquele homem considerava que ele, da casta dele, sim, eram importantes. O resto era uma ralé, que tinha mais era que trabalhar, porque não eram pessoas assim que tinham tanta importância. E assim, ele pensando um dia em toda a situação, em toda a vida dele, em todas as propriedades, ele não percebe que um dos seus empregados se aproxima, de um dos seus servos se aproxima. E como era costume, um servo não poderia se dirigir ao seu senhor,
apenas quando o Senhor olhasse para ele. E ele estava ali há um tempo, de olhos baixos, não é? Quando esse jovem, Boris, olha e vê o seu servo Pietro, né? Ali na frente. E, vamos dar o nome em português, Pedro, né? E o Pedro estava ali na frente dele, e ele fala, o que que você quer? E aí ele, assim, com o coração humilde, segurando o chapéu ali, sem saber dizer como falar, e fala assim, meu senhor, eu venho aqui porque, assim, meu filho está muito doente. Você sabe que o senhor sabe que eu tenho um filho de 7 anos, ele está ardendo em febre, está muito doente, eu preciso levá-lo ao médico, eu preciso de ir no povoado aqui ao lado, mas eu não tenho dinheiro. Será que o senhor não poderia me adiantar um valor pequeno, de eu ter condições de levá-lo até a cidade, passar pelo médico? O Boris olha para ele e, com aquela arrogância, diz, como que você se atreve a vir pedir isso para mim? Vagabundo que devia estar trabalhando, está fazendo o quê aqui? Você acha que eu vou te dar algum dinheiro? Não. E ainda ele engole aquilo tudo e fala, mas eu tenho uma cabra, tenho alguns animaizinhos, eu posso vender e, e te pagar, ou no final do mês o senhor me desconta. E aquele dono escorraçou aquele empregado de lá, dizendo, vai trabalhar, que eu não vou dar nada para você, coisa nenhuma. E olhe, se dê por feliz, que eu não vou te mandar embora, nem você, nem sua família aqui das minhas terras. E aquele tratamento bateu no coração do Pedro de uma maneira muito dolorosa. E o ódio se instalou ali. E ele ficou com tanto ódio, com tanta raiva daquele patrão, que o filho dele estava doente, estava muito doente. Como é que ele ia fazer para salvar o filho dele? E que se alguma coisa acontecesse com aquele filho, ele jurava ali a Deus que ele iria se vingar. Ele volta para o trabalho, e muito tarde da noite ele chega em casa, e a mulher dele ali com o coração doído, com o filho ardendo em febre, que não tinha melhorado nada, ele fala, fica tranquila, nós vamos conseguir sim ajudá-lo. Eu vou até a cidade, o dono da venda é muito meu amigo, com certeza ele vai me emprestar o dinheiro e assim que eu tiver eu consigo pagá-lo. Mas naquela noite caiu uma tempestade que alagou as estradas, ele não conseguiu chegar até o local da venda ali na cidade próxima. E ali, com seu coração apertado, vendo seu filho ardendo em febre, a sua mulher preocupada, ele olha na parede e vê que ele tinha uma imagem, né, de Nossa Senhora de Kazan, acho que é isso, deixa eu ver, de Nossa Senhora de Kazan. E ele, vendo aquela imagem, que ele era devoto, ele diz, minha senhora, eu te imploro pela saúde do meu filho. Por favor, mantenha o meu filho vivo. Interceda junto ao Pai pela saúde do meu filho, que ele possa melhorar. Porque eu não respondo por mim se acontecer alguma coisa. Porque aquele infeliz não foi capaz de se tocar da dor de um pai. E naquele momento, a mulher dele também em oração se lembra de umas ervas, de uns chás que ensinaram há muito tempo para ela, e ela vai, prepara aquele chá, dá para o filho, e o filho até que tem alguma melhora. E eles agradecem muito a Nossa Senhora. Mas no dia seguinte, após passar aquela noite, a febre volta. E ele, naquele leito do seu filho, sem saber o que fazer, precisando levar para o médico sem ter dinheiro, e aquele dinheiro que ele pedia representava uma migalha para aquele homem. Ele mais uma vez implora a Deus ajuda, implora a Nossa Senhora, e o filho parece que melhora, abre os olhos, e ele vê aquilo, ele fala, ai meu Deus, que alegria. E o filho olha para o pai e fala, oi papai, oi meu filho, pai, me conta aquela história que o Senhor falava de Jesus? Que história, meu filho? Aquela história de que Jesus ensinava, o que mesmo Jesus ensinava?
Ah, meu filho, Jesus ensinou que nós devemos ser bons, que nós devemos seguir os ensinamentos de Deus, que nós devemos fazer para o outro aquilo que a gente quer para a gente. Nossa, Pai, como o Senhor sabe das coisas. Quem é que te ensinou tudo isso? Ah, meu filho, foi um sacerdote que há muito tempo passou por essas regiões e nós os hospedamos. E os dias que ele ficou aqui em casa, ele nos falou de Jesus, falou dos ensinamentos de Jesus. E isso fez um bem tamanho para todos nós. Pai, sabe o que eu estou me lembrando? De que o Senhor me ensinava que nós não podemos guardar mágoa em nosso coração, que nós devemos ser bons. Não foi isso mesmo? Foi. O que Jesus disse mesmo de mágoa, Pai? Meu filho, Jesus ensinou que nós devíamos perdoar não 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É isso mesmo, Pai. Pai, então, tira essas ideias ruins da cabeça. Sabe, Pai? Sabe essa aqui, que está aqui na frente, essa estátua? Ela está aqui. É uma mulher tão bonita, com tanta luz. E ela está pedindo para eu te dizer isso. Pede para o seu pai não guardar mágoa. Pede para o seu pai se lembrar dos ensinamentos de Jesus. Fala para o seu pai que aquele homem não é culpado de ele ter que voltar para o céu. E o impacto das palavras do seu filho foi tão grande, e ele reflete, lembra de tudo aquilo que ele ensinava para o seu filho, e que naquele momento ele estava se esquecendo. Mas assim que o filho diz, pai, não culpe ninguém por eu ter que ir embora, o menino dá o último suspiro e desencarna. E naquele momento a dor foi tão grande daquele pai que ele se esqueceu completamente do que seu filho tinha acabado de dizer para ele. E aquela dor foi tamanha, o grito de dor que ele deu, que acordou os vizinhos, a mulher veio ao encontro e todos foram ali para prestar solidariedade e choraram a morte daquele garotinho que era tão querido por todos. A mulher do Boris, o seu patrão, era uma mulher muito boa, muito doce. Foi até ali dar suas condolências, perguntar se eles precisavam de alguma coisa. Mas o Pedro estava indiferente a tudo aquilo. O coração dele agora só abrigava o ódio, a mágoa e o desejo de vingança. E ele disse, ele vai me pagar. O meu filho morreu porque ele me negou o socorro. E assim se passaram os dias. E ele pensando qual seria o melhor meio de ele se vingar. E ele teve uma ideia. Ora, por causa dele eu perdi o meu bem mais precioso. Ele vai sentir na carne o que ele está me fazendo passar. Eu vou matar o filho dele de 5 anos. Ele vai sentir a dor de um pai perder o seu filho. E foi estudando os movimentos do filho, que tinha uma babá que cuidava sempre dele. Mas ele percebeu que às vezes aquela babá se afastava um pouco porque estava enamorada de um outro servo. E foi aí que ele aproveitou uma oportunidade e chegou perto do menino. E convidou o menino para ir ver os rios, e ver os peixes nos rios. E o menino disse, meu pai, não deixa que eu me afaste tão longe. Ah, não tem problema. Você não gosta de peixes? Tem peixes tão coloridos no rio. Vamos lá que eu vou te levar. E o menino dá aquelas mãozinhas para ele. E quando ele segura as mãos daquela criança, ele se lembra do seu filho. O seu coração é tocado, mas ele se tira esses pensamentos e fala, não, eu vou me vingar. E vai indo, e a criança conversando com ele, falando. Muitas coisas faziam ele se lembrar do seu filho, mas imediatamente ele tirava aquelas boas lembranças e se fortalecia no propósito dele. Essa criança vai morrer. Esse homem vai ver o que é perder um filho. E foi assim, que chegando na beira do rio, mostrando
os peixinhos para aquela criança, que ficou encantada com aqueles peixes. E a criança foi descendo o barranco da beira do rio para ver mais os peixes. Foi quando ele falou, agora é minha chance. Vou empurrar essa criança para ela se afogar. E no momento onde ele foi empurrar aquele menino, quando ele estava se aproximando para empurrar, ele olha na beira do rio e, de repente, uma luz intensa se faz presente. E aquela luz vai se intensificando, se corporificando, quando ele vê na frente dele o seu filho, ali. E ele vê aquele menino e fala, meu filho, meu pai, eu estou aqui porque Nossa Senhora permitiu. Meu pai, não mate essa criança que é um menino inocente, meu pai. Eu já te falei, ninguém é culpado por eu ter morrido. Meu pai, não assuma esse débito com Deus. Eu continuo vivo. E o impacto daquela visão foi tão grande que o menino já estava escorregando, caindo no rio, que ele pega o menino pelos braços, levanta o menino, e quando está tirando o menino ali da beira do rio, os pais do menino com a babá chegam preocupados, porque a babá disse que a criança tinha sumido, e eles já estavam procurando. E o menino, na inocência, diz, papai, papai, eu vim ver os peixes. Papai, eu estava escorregando, papai, eu ia cair no rio, mas esse homem tão bom me salvou. Se não fosse por ele, eu teria caído no rio. E nesse momento, a vergonha do Pedro de estar sendo justificado, não é, por aquela criança, e ao lembrar daquele impacto da visão do seu filho, ele diz a Deus, meu Deus, eu me rendo à sua vontade. Vai embora. E aquele homem tão arrogante agradece aquele... agradece a ajuda daquele homem, não é? E a partir daí, a vida daquele homem melhora. Porque em gratidão a ele, eles tiveram melhores condições, aumentou o salário, e ele começou a estudar mais os ensinamentos de Jesus e a se fortalecer na fé. Muitos séculos depois, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1968, um homem operário de uma fábrica muito rica, com salário muito pobre, um imigrante russo, cuja família veio fugida da Revolução de 1917, veio para o Brasil encontrar condições melhores de vida, vieram fugindo do comunismo. Aquele homem que era descendente de uma família aristocrata também, veio para cá com sua família, nasceu no Brasil e passava por um momento muito difícil. Chegando na sua casa, encontra a mulher aflita porque seu filho ardia em febre. A pobreza, sem recursos nenhum para auxiliar aquele garoto, ele pega um menino de 7 anos no colo e vai pedir ajuda ao seu patrão. Chega até a casa do patrão, vê que está tendo uma festa, implora para que o mordomo, que o guardeiro, que estava ali na porta, chame o seu patrão, porque era um caso de vida ou morte. O patrão, quando chega, recebe, né, esse homem, e ele diz, pelo amor de Deus, eu vim aqui te pedir ajuda. O meu filho está ardendo em febre. O senhor pode me dar um adiantamento do meu salário para que eu leve meu filho ao médico? E o homem, que já estava embriagado, vê, como assim? Me falaram que era um assunto urgente. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa na minha fábrica. Você veio aqui porque teu filho está com febre. Ora, faça-me o favor. Febre é coisa comum em criança. Vai embora que logo ele vai ficar pronto, vai ficar bom. O senhor não está entendendo, ele está muito, muito doente, está quase desfalecendo. Por favor, um adiantamento, pelo menos para eu conseguir levar o meu filho ao médico. Eu não vou dar nada. Pode ir embora daqui.
pode ir embora daqui, olha, fica feliz, eu não vou te despedir, porque você sabe que a situação está difícil, já mandei uns 20 embora semana passada. Vai, some daqui. E aí ele saiu dali com o seu coração apertado. E ainda ouvindo o dono da indústria dar uma bronca, que não se repetisse mais isso, que deles serem importunado por esses operários aí, eles têm que se colocar no lugar dele, imagina que ele vai ficar dando dinheiro. E aquele homem sai dali com o seu coração com raiva, mas ao mesmo tempo se lembrando de Deus, e sai sem rumo. O que ia ser dele? E aí, sem rumo, ele resolve fazer uma oração e pedir que só Deus mesmo para ajudá-lo naquele momento. E ele vai passando, quando de repente ele se vê próximo à entrada ali do morro onde ele morava, passou por uma rua estreitinha, escura, e chama a atenção uma placa numa casa simples escrita Centro Espírita. Ele nunca foi de religião. Na verdade, ele era uma pessoa muito discreta, porque era o ano de 1968, desde 64, que os russos eram perseguidos, então ele já várias vezes havia sido chamado para prestar depoimentos. Então ele procurava se manter sempre na linha para que nada acontecesse. E religião não era muito com ele, ele acreditava em Deus, pedia ajuda a Deus. Mas naquela hora, ele viu aquilo e falou, meu Deus, eu vou entrar. Ele entrou e tinham 3 pessoas ali. Uma pessoa estava lá na frente, e ele entra, olha aquela pessoa, e sente, assim, uma empatia muito grande, um impacto no seu coração. E olha para aquela pessoa e fala, pelo amor de Deus, o meu filho está morrendo. Aquele homem vê aquela criança quase desfalecida e fala, não, nós iremos te ajudar. Nós temos aqui, já acabou o nosso trabalho, mas nós temos aqui um médico. E chamou esse médico examinou e falou, olha, esse menino está com pneumonia, ele precisa urgentemente de um hospital. Mas eu não tenho condição nenhuma de pagar uma consulta, muito menos um hospital. Fica sossegado que nós vamos resolver tudo. E vai com o médico, aquele senhor que estava ali no centro, juntos para o hospital. O menino é internado, recebe todos os cuidados. E aí, aquele homem se apresenta. Meu nome é Pedro, e aquilo que nós pudermos fazer para te ajudar, nós faremos. E aquele homem exerceu nele um bem-estar tão grande, uma confiança tão grande, que ele falou para ele de todas as suas dores, de todos os seus problemas, das dificuldades, do subemprego, da exploração, da doença do filho, do desprezo do dono da empresa que o escorraçou dali, não é? Então, aquele homem diz e fala para ele, olha, eu também sinto que esse não é o nosso primeiro encontro. Eu sinto que eu te conheço de muito tempo. Os caminhos de Deus nós não conhecemos, mas confia que Deus sabe sempre o que faz. E aí, conversando, ele agradeceu muito a ajuda do filho, do médico, e desde aquele dia ele passou a frequentar aquela casa porque ele queria conhecer os fundamentos daquela doutrina que deu para aquelas pessoas tanta luz. E o que chamou muito a atenção dele foi que quando ele entrou naquela casa, ele viu uma placa, fora da caridade não há salvação. E ele viu que não era só um letreiro, mas que aquelas pessoas realmente exerceram a caridade para com eles. E sentiu que aquela noite foi uma noite extremamente significativa para a vida dele. Ele sentiu que muita coisa ia mudar a partir daí. Ele sentiu que conhecer Pedro e conhecer os demais companheiros que estavam ali naquela casa foi a melhor coisa que aconteceu para ele.
porque ele sentiu uma esperança renascer no seu coração. E assim o tempo foi passando e ele foi se fortalecendo cada vez mais. Esse homem que buscava tanta ajuda agora e encontrou ajuda naquele grupo espírita, era a encarnação daquele antigo proprietário Boris, aquele proprietário cruel, arrogante, despótico, né? Que agora, muitos séculos depois, encontrava aquele mesmo empregado que ele recusou a ajuda e que achou depois que tinha salvado a vida do filho para ajudá-lo. O Pedro conseguiu, naquela mesma existência, perdoar o Boris da falta de auxílio. Ele teve a oportunidade de se redimir, não é, com seus atos do passado, aceitou a justiça divina, e agora aquele homem estava sofrendo da mesma maneira que ele fez o outro sofrer. Ele começou a frequentar a casa espírita, e a cada semana, a cada oportunidade, ele se encantava mais. E compreendeu que todos os problemas que nós passamos são consequências naturais dos nossos erros, das nossas atitudes equivocadas, mas não só das atitudes e dos erros que nós cometemos em vidas passadas, mas na nossa própria vida nós cometemos atitudes que causam impacto de imediato ou a curto prazo. E ele percebeu que a felicidade dele dependeria de como ele agiria dali para frente. Então, se ele tinha um patrão autoritário, cruel, que também não se preocupava com a qualidade de vida, com os direitos dos seus subordinados, um homem indiferente, um homem egoísta, é porque ele precisava passar por aquela experiência para se reeducar. E ele começou a perceber que ele, no trabalho, também era uma pessoa muito amarga, que ele também era orgulhoso, porque ele se revoltava com as condições de vida dali. Ele se revoltava com a situação de ele ter vindo, né, de uma família com tanto dinheiro e que a família largou tudo e era tão pobre no Brasil. E por conta dessa sua raiva, né, dessa sua indignação, ele muitas vezes descontava nos seus colegas de trabalho, que eram pessoas tão necessitadas e tão carentes quanto ele. E com aquilo que ele foi aprendendo dos ensinamentos de Jesus, que ele ouvia naquele centro espírita, naquela casa espírita, ele foi se transformando. Ele passou a tratar as pessoas com mais bondade, mais gentil, começou a dar um sorriso no rosto, uma palavra amiga para cada uma daqueles operários que tinham uma vida tão difícil quanto a dele. E essa mudança de comportamento foi conquistando as pessoas ao seu redor, a vizinhança, os colegas de trabalho, e em pouco tempo ele acabou se tornando uma pessoa muito querida, muito estimada. E acredite, quando surgiu uma vaga de chefe ali do setor, todos pediram para que ele, Boris, né, o antigo Boris, fosse o chefe, porque ele era uma pessoa compreensiva, uma pessoa boa. E com isso ele teve um salário melhor, ele conseguiu ter melhores condições de vida e percebeu que enquanto ele só reclamava, ele não saía do lugar. E que a justiça divina se faz. E que as nossas escolhas, sim, são muito importantes para o nosso futuro.
Então, imaginem esse Pedro dos anos 60, no Rio de Janeiro, conseguiu auxiliar aquele que ele achava que era seu algoz. Imaginem se ele tivesse matado aquela criança. Que comprometimento perante a lei e quanto sofrimento ele não teria pela frente. E quanto Deus é misericordioso, que através daquela criança deu um recado. Lembre-se dos ensinamentos de Jesus. Lembre-se, papai, não guardar mágoa, perdoar. E quantas vezes nós vamos tendo os recados, os avisos, escutamos e daqui a pouco nós viramos a chavinha e nos esquecemos. Foi preciso que o Espírito do Filho se materializasse ali na frente para evitar uma tragédia maior. Então, que nós possamos nos lembrar desse exemplo, de que Deus se faz presente nas contrariedades, de que Deus sempre vai promover a ajuda que nós precisamos. Mas vamos abrir o coração, vamos abrir os olhos para receber essa ajuda. E que se as coisas acontecem na nossa vida, que causa sofrimento, que causa angústia, que causa dor, nós tenhamos a certeza que se Deus permitiu, é porque é algo necessário para cada um de nós. Não é punição, é necessidade de aprimoramento, de reeducação, de correção de rota. Então façamos a nossa oração, confiantes em Deus, pedindo a Deus que nos dê a força, a resignação para passarmos por essa situação, na certeza de termos o aprendizado que nós precisamos. Muita paz, e que nesse instante essa certeza absoluta da presença divina em nossa vida possa nos auxiliar a sermos esse colaborador, que com a nossa palavra, com a nossa oração, nós vamos levar uma vibração de amor a todos os necessitados. E especialmente hoje nós vamos levando essa nossa vibração de amor a todas as pessoas que estão vivenciando situações semelhantes aos personagens da nossa história. Que estão passando por situações financeiras difíceis, dolorosas, doença na família, e que momentaneamente não conseguem encontrar mãos próximas que se estendam a eles. Que eles possam receber em seus corações a nossa vibração de bom ânimo, de força e de fé, para que eles, assim, de corações abertos, possam ser guiados pelos benfeitores amigos em direção àquelas pessoas de boa vontade que irão auxiliá-los. Vibrar força para que todos nós possamos ser essas pessoas de boa vontade, atentos aos necessitados ao nosso redor, a fim de que possamos ser colaboradores de Jesus no alívio da dor. Vibrar muita luz por todos esses que têm a oportunidade de auxiliar, mas ainda tão iludidos pelo poder da matéria, pela arrogância, pela prepotência, pelo orgulho, se sentem superiores e desperdiçam essa chance bendita de serem úteis. Vibrar para todos aqueles que têm os seus corações torturados pelo ódio, pelo desejo de vingança, que eles possam se libertar percebendo que Deus está no comando de tudo e de que esses sentimentos trazem muito mais dor. E assim, nós vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que nós sabemos que estão passando por necessidades, por aqueles que estão doentes. Que nesse instante Jesus e sua equipe de colaboradores possam chegar a todos os locais onde nós estivermos pensando, levando o lenitivo para a dor, levando a vibração de esperança,
de força e de fé. E assim, com esses nossos corações abertos em doação, nós vamos ficando preparados para recebermos do alto essas energias benéficas. Esses trabalhadores de Jesus agora se encontram ao nosso lado, derramando fluidos energizantes na nossa água. Essa água que se transforma no remédio necessário para o nosso refazimento físico, mental e espiritual. Essas energias que são derramadas sobre cada um de nós, se transformando em vibrações de saúde, de bom ânimo, de coragem, de força e de fé. Nesse instante, nós entregamos o nosso coração a Jesus. Entregamos o nosso coração a Deus, nosso Pai, que sabe o que se passa no íntimo de cada um de nós, que sabe até aquilo que nós ainda não sabemos identificar. Que nós possamos ter essa certeza absoluta do amparo divino e nos resignarmos diante das dificuldades e das dores. E nesse momento, Pai querido, nós te pedimos, nos dê força para passar pelas provações. Nos dê força para passar por essas experiências necessárias. Que nós possamos nos libertar da amargura, da angústia e da tristeza. São emoções que nós vivenciamos, mas que nós possamos ter força, Jesus, força, Pai, para não abrigarmos em nosso coração. Que essas emoções que nós sentimos, nós possamos deixar passar. E deixar que o nosso coração se ilumine, Senhor, da certeza da Tua presença. Que nós possamos ter a certeza, Jesus, de que amanhã será um novo dia. E de que a cada dia nós temos as condições de vivenciarmos. Porque o Senhor não dá nenhum fardo maior do que aquele que nós podemos segurar. E assim, Mestre Jesus, que envoltos nessa cúpula de amor e de luz, fortalecidos, revigorados, revitalizados e amparados, nós nos despedimos com gratidão em nossos corações. E te rogamos que possamos permanecer envoltos nessas energias luminosas. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.